Glória a Deus e glória a Deus, estamos ao vivo para mais um culto de terça na palavra. Glória a Deus pela sua vida, que estará vendo aqui online, os que verão depois, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um e eu quero orar, quero buscar ao Senhor e pedir para que você também feche seus olhos. Vamos buscar Jesus Cristo nesse momento, porque Ele é o nosso tudo, Ele é tudo que temos, tudo que somos, tudo que precisamos, suficiente para nós. E mais do que suficiente, El Shaddai, mais que suficiente é o Senhor. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Nós queremos estar na Tua presença, não só agora, mas, é claro, 24 horas dos nossos dias, mas que nós possamos estar no espírito de humildade, Pai, quebrantados perante o Senhor, primeiramente Te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por tudo, Senhor, que Te desagrada e qualquer pensamento que Te desagrade, Senhor. Pai, nós não somos nada sem Ti. Precisamos do Senhor. Precisamos de Ti desesperadamente, Senhor. Necessitamos da Tua presença. Nós suplicamos, Senhor, nessa noite para que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, descortina nossos olhos para a verdade, Senhor. Abre nossos olhos, abre nosso entendimento. Eu repreendo toda e qualquer obra do diabo, de Satanás, contra essa ministração, contra a palavra que será ministrada, contra a vida de cada um que está aqui, contra a família de cada um que está aqui, contra a minha vida e contra a minha família. Toda obra do maligno seja repreendida contra a nação brasileira, contra aqueles que estão no ramo político fazendo o bem ou que estão indiretamente, de alguma forma, levando a verdade, levando a palavra, levando a retidão, a liberdade. Toda obra maligna contra essas pessoas, contra todos nós, seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Venha o Teu reino, o Teu governo, o Teu favor, Tua misericórdia, a Tua vontade, a Tua benevolência, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Bem-vindos aos que entraram aí quando eu estava orando. Cida, Mendonça, Edu, Michele, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês ricamente, ricamente, ricamente. Hoje eu tenho uma palavra para os irmãos voltada para a área do ensino bíblico dentro das questões civis. O ensino bíblico dentro das questões da vida política. Nós estamos num tempo de batalha espiritual, em que a igreja precisa se levantar, em que a igreja precisa tomar sua posição de guerra, que é no joelho, que é na palavra de Deus. Nós cristãos devemos tomar a nossa posição de batalha nesse tempo obscuro que vem sobre a nação, que vem sobre o Brasil, segundo a profecia de muitos grandes homens de Deus, profetas consagrados, até internacionalmente, de outros países, vem falando que existe uma guerra espiritual que está atacando o ramo político no Brasil, que quer roubar totalmente nossa liberdade, que quer nos levar para um tempo de trevas. E não vai ser um homem que vai ganhar, não vai ser um grupo de pessoas, é a igreja, é no joelho, é na oração. Deus vai usar um homem, Deus vai usar
um presidente, governadores, senadores, a área política, sim, ele usa pessoas, mas é no joelho que nós vencemos a batalha. E é claro, fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Então eu quero falar hoje sobre socialismo, capitalismo e cristianismo. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Qual que é a verdade, irmãos, da palavra de Deus a respeito do que é o capitalismo, do que é o socialismo? Vou trazer um contexto histórico todo dentro da Escritura e mostrar que quem é quem. O diabo não quer isso não, o diabo não está feliz com isso não, tá bom, irmãos? Não está feliz, não está feliz. Enquanto a igreja esteve envolvida nas políticas públicas, a nação cresceu. Olha os Estados Unidos. Por que é a nação mais próspera do mundo? Porque os puritanos separatistas que saíram ali da Inglaterra, eles chegaram no Brasil e todos os líderes, governadores ali eram pastores. E todo o governo foi alinhado segundo a palavra de Deus. Um pastor, se ele estivesse com a sua teologia torta, desalinhada com o escrito sagrado, ele não era apedrejado. Não é isso. Ele não era excomungado. Não é isso. Vocês sabem. Sempre houve concílios, conferências, vamos conversar, vamos debater a Bíblia. Mas ele era expulso. Ele era expulso na hora. Esse pastor que tinha uma teologia torta, uma teologia fora da linha das Escrituras, ele não era expulso como pastor. Os puritanos dos Estados Unidos. Ele era expulso de atuar na vida pública, na vida política. Porque pastor, você vai influenciar alguns poucos. Ótimo. Vida pública, você influencia a nação toda. Então, todos aqueles pastores, lembrando que todos os governadores dos Estados Unidos, no seu crescimento, eram pastores puritanos. Por isso que os Estados Unidos sempre foi a maior nação do mundo, desde que ela nasceu, até hoje. Eles eram afastados dos seus cargos políticos, sumariamente, se estivesse com a teologia torta. Tamanha a importância da área política no cristianismo. O cristão sempre esteve envolvido na área política para fazer a diferença na sua nação, nas leis, para ser ele o que vai dar a diretriz, vai dizer o que é certo, o que é errado. Nós, irmãos, temos a verdade dentro de nós, a verdade, a direção que as pessoas não têm, a verdade da Escritura, do Deus Altíssimo. Não é um homem que tem a verdade, não é pessoas, não é ramos, áreas políticas, ideologias que têm a verdade, é a Escritura. E o cristão fez isso por certo tempo, mas nas últimas décadas, e vamos colocar séculos, dependendo do local, o diabo nos enganou e tirou a igreja da área política. Devemos falar de política hoje para falar de Jesus amanhã para todos. Sabe por quê? Que quando a gente vai pregar o evangelho para um jovem, ele odeia a igreja? Odeia a igreja. Nunca entrou, nunca foi. Mas ele tem um ódio profundo. Porque a esquerda política socialista fez isso. O MEC, ele é totalmente socialista, comunista. Eu gostaria muito de trazer um estudo sobre isso no futuro. O que ele faz, como que ele deturpa a verdade e traz livros pornográficos, pornografias do pior tipo que vocês podem imaginar. Em livros infantis, ensinos mentirosos, ensinos históricos mentirosos. Exemplo, um homem como Che Guevara matou 300 mil pessoas na bala, nos muros, é tido como um grande homem, um homem de melhoras para o mundo, para revoluções benéficas. Então, as pessoas são doutrinadas a odiar Deus, odiar a igreja. Nós vamos ver aqui por quê. Aí quando a gente vai pregar o evangelho, não devemos nos envolver com política, vamos ganhar almas para o céu, vamos pregar o evangelho, fazer evangelismo. Aí você vai lá, estuda a palavra, se enche do Espírito Santo, aprende técnica de evangelismo, vai lá todo e quebra a cara. Chegou atrasado, foram doutrinados há muito tempo. É difícil entrar num coração que está duro como pedra. Vamos falar um pouquinho aqui do capitalismo, socialismo, cristianismo.
O capitalismo, irmãos, é uma direção do escrito sagrado. A direção da liberdade do capitalismo é uma direção bíblica. Novamente, escola, você estudou no Brasil, então assim como eu, você aprendeu que o capitalismo é ruim. O capitalismo destrói o mundo, burgueses safados que querem ganhar dinheiro e oprimir o pobre proletariado. Aprendemos assim na escola, fomos doutrinados por uma tese, por uma linha de um teórico chamado Karl Marx. Karl Marx é o pai da esquerda política, é o pai do socialismo, do comunismo. Eu vou falar bastante dele. E como ele deturpa a fé e como ele quer destruir a fé e a igreja, colocar a sua doutrina no lugar. Então é por isso que toda doutrina bíblica é destruída de forma silenciosa nas escolas e em todas as áreas de ensino, faculdades, onde você vai ter um Foucault, que eles abraçam o socialismo com esses pensadores para destruir a doutrina cristã e toda cosmovisão judaico-cristã. Destruir a cosmovisão judaico-cristã é destruir o capitalismo e vice-versa. Essa é a questão. E é por isso que o empenho de Karl Marx é esse. Vamos ler aqui 2 versículos, só te mostrando como que a liberdade comercial, a liberdade capitalista está nos escritos bíblicos. Provérbios 24, 27. Prepara os teus rebanhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. Isso aqui é um texto sobre casamento. Primeiro a gente deve preparar nosso trabalho, nossa lavoura, nosso campo, comércio, para ter uma condição de vida boa para se casar. É só para você enxergar aqui o livre comércio na Bíblia. Levítico 25, 14. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, e ao comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprime o seu irmão. Compra e venda. Livre comércio. Olha como que Deus colocou para o homem a forma da prosperidade. Novamente, irmãos, não se engane, tá? Nós estamos perante uma grande batalha espiritual e o Brasil está num tempo de jejum e oração. Os pastores estão se unindo, pastores e padres, a Igreja Católica e Evangélica se unindo nisso, é uma coisa linda, contra essa batalha espiritual, que temos um inimigo. O inimigo tem nome, o comunismo. É claro, é o diabo, mas o que o diabo usa aqui na Terra? O comunismo, o socialismo, a esquerda. Você precisa entender biblicamente, historicamente, o que é a esquerda, o que é o socialismo, o que é o comunismo, para não ficar como muitos, e infelizmente muitos cristãos ainda alienados com essas mentiras de Karl Marx. É função da igreja e me alegra o coração demais ver grandes homens de Deus, grandes padres. Saiu há alguns dias atrás um compêndio enorme da Igreja Católica, os 5 papas e a doutrina anticomunista, e um outro domo muito interessante. Ah, mas o evangélico é contra o papado e tal. Deixa essa questão de lado por enquanto. Nós temos um inimigo em comum. Deixa questões teológicas de lado. Se Deus quiser, a gente se resolve depois com isso. Um sonho meu, o cristianismo, ele ser unido em todas as vertentes, independente de religião específica. Mas estamos unidos nisso. Padre Paulo Ricardo, um dos maiores nomes, um dos maiores padres, é um grande filósofo e um padre. Ele está ministrando enfaticamente sobre o que o comunismo está fazendo, sobre a ditadura que já está chegando no Brasil, sobre o que o STF está fazendo, prendendo pessoas por serem de direita, por serem cristãos, por defender a liberdade, não quererem o comunismo. A base do comunismo, irmãos, é um Estado poderoso, é um Estado forte. Quem manda não é o povo. Quem manda é aqueles pequenos oligarcas, aqueles pequenos que vão dominar a massa, dominar o povo e vão dar as direções, ordens. Não tem liberdade, é ordens, né? Você vai ter o seu voto secreto e você não pode falar com ninguém. Se você falar, você vai preso. Saiu essa lei, tem poucos dias atrás. Está tendo uma discussão enorme. Quem fez isso? A esquerda ali, veio lá do STF. Se você falar qual que é o seu lado, se você chegar lá
na hora de votar, filmar, para proteger, porque né, o seu voto é secreto se você quiser, isso é liberdade. Se eu quiser, eu tenho direito de não falar com ninguém, direito. Aí te impõe como dever. Não é, tá vendo que não é o povo que manda? Na visão libertária, na visão de direita, o povo, a voz do povo é a voz de Deus. É o povo, do povo emana o poder. No comunismo, o poder emana dos líderes e eles mandam como eles quiserem e desmandam. Prendem quem quer, o que está acontecendo. Entrando na casa de pessoas, prendendo quem é de direita, desmonetizando canais YouTube de quem é de direita, defende Deus, defende pátria, defende família, defende, não quer ideologia de gênero, liberação de drogas, enfim. Nós temos que ter essa noção. O que é o que? Nesse tempo de jejum e de oração, eu estava orando e Deus falou poderosamente comigo. Devemos assumir essa batalha. Essa batalha é nossa, da igreja. O diabo nos enganou por muito tempo, quando a gente ficou fora, totalmente fora do ramo da questão política, em oração e em atuação, eles destruíram o Brasil. Ideologicamente, principalmente. Destruíram a cabeça das pessoas. Viraram. E nós devemos tomar as rédeas dessa batalha de novo. Deixa eu te falar quem é Karl Marx. Deixa eu te falar o que é a esquerda. A esquerda que nasceu... Karl Marx e Engels, que era o seu próximo, seu companheiro de filosofia, eles se inspiraram na Revolução Francesa e nas ideias de um homem chamado Hegel, né, da doutrina hegeliana. E quando a Revolução Francesa veio com uma grande revolução que deu poder àqueles poucos e eles guilhotinaram e mataram a todos que eram contrários a eles, Karl Marx viu o que o poder faz. Uau! Tomar o poder, estar acima. E como ele percebeu na sua guerra de classes, o proletariado que está sendo oprimido pelo empresário, ele enxergou o capitalismo, estudou isso tudo, um homem muito inteligente, um teórico muito inteligente, e descobriu que para destruir o capitalismo, ele precisa destruir a fonte do capitalismo, a Bíblia, a Escritura, o livre comércio, que é abominável para Karl Marx e para a vertente esquerda, a vertente socialista, ela é ensinada pela doutrina escriturística, pela Bíblia Sagrada. Algumas frases de Karl Marx, porque Karl Marx odeia Deus. Karl Marx, abro aspas, o primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Outro, tudo que era sagrado é profano. Karl Marx, o grande profanador da fé. Mais um. Mataremos o último rei nas tripas do último padre. Um homem violento. Tinha outras várias frases que ele fala que quando chegar a nossa vez, não sejam bonzinhos conosco. Quando chegar a nossa vez, nós seremos cruéis. Ele é um homem odioso, que se revoltou, que odeia Deus. E a verdade é que onde o socialismo se implantou, cristãos foram perseguidos, cristãos foram mortos, igrejas foram destruídas, cristãos foram torturados. Onde eu estude um pouco de história, amado? Estou aqui para abrir seus olhos. A função do pastor não é falar em quem você vota. Não é, eu tenho minha posição, posso falar abertamente aqui até o final. É claro, como água, né? Mas você não, você tem a sua opinião. O pastor, ele não fala com quem você vai se casar, com quem você vai namorar. O jovem sempre procura a gente, que aconselha e tal, a gente aconselha. É assim a área sexual, é assim a doutrina bíblica, é assim que são as coisas, como está no relacionamento. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para sempre? Isso pensando bem, você decide. Mas é função dos pastores e graças a Deus que eles estão fazendo. Grandes homens como Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, o pastor Mocelin, esqueci o primeiro nome dele, sobrenome Mocelin, grandes padres, todos se levantando, papas se levantando contra o socialismo e o comunismo. É um momento de guerra, de batalha no mundo inteiro. Você está vendo lá um país comunista, o país comunista mais próspero da história, a Rússia, já está atacando, já está guerreando e matando milhares de inocentes de novo, crianças, mulheres morrendo por conta
do comunismo e das suas guerras. Na China, que é um país altamente comunista, várias igrejas foram destruídas, cristãos duramente perseguidos. Matou o cristianismo, como que matou? Proibindo o menor de idade de ser cristão. Essa é a estratégia aqui no Brasil, em qualquer lugar. Só que lá é de forma completa, né? O comunismo já chegando nos seus patamares finais. O socialismo leva ao comunismo. Se você não doutrina criança, irmão, para você converter um adulto é difícil demais. Agora a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela não se esquecerá. Doutrinar a criança no caminho da verdade, no caminho das escrituras. Aí sim, proibi-la de ir na igreja, o país comunista chamado China. Tá ali, começou com Mao Tse Tung, cerca de 80 milhões foram mortos com Mao Tse Tung, e foram outros bilhões que passaram fome e miséria ao longo de muitas décadas. Hoje o socialismo e o comunismo ele soma 120 milhões de mortos, irmãos. De mortos. E a igreja, até hoje, dormindo para essa área tão importante que a gente deve ter consciência total. Conclusão de Karl Marx. Ele quer destruir o capitalismo. Para destruir o capitalismo, é preciso destruir Deus. E vice-versa. Para destruir Deus, é só destruir o capitalismo. É muito simples. Novamente, eu li alguns textos no começo mostrando a propriedade, como a Bíblia é que ensinou o capitalismo para o homem. E nós fomos ensinados na nossa infância que capitalismo é ruim. Quem ensinou o marxismo? Doutrinas marxistas, na sua escola e na minha. Você foi doutrinado numa escola marxista e eu também, todas. Nenhuma se livra no Brasil. É o MEC é marxista. Então, eu li alguns textos que falam, né? Para você cuidar do seu trabalho, cuide da sua lavoura antes de se casar. Quando venderes alguma coisa ao seu próximo e comprar da mão do outro, ninguém pode te oprimir. Então, eu vou ler outros textos da palavra de Deus mostrando como que a propriedade privada, sua propriedade, sua casa, seu carro, seu dinheiro é inalienável, é seu. Você tem direito. Eu vou ler lá na frente que Deus, se você perder sua propriedade privada por algum motivo, fez um mau comércio, foi burro, não importa. Volta para você. Depois ali do jubileu de 50 anos, aquela propriedade volta para você. Propriedade inalienável. Propriedade privada. E você vê países socialistas onde não é assim. Onde a propriedade, tudo é do Estado. As pessoas trabalham, o Estado recolhe todo o dinheiro e redistribui. Todo mundo é pobre, todo mundo tem um salário mínimo, que não é grandes coisas. O comunismo nunca prometeu riqueza e prosperidade. Ao contrário, é proibido ser rico. Sempre a crítica ao rico. O burguês, o rico. Não pode ter rico. São todos alinhados na pobreza. O comunismo nunca prometeu riqueza. Nunca prometeu. Exemplo, Cuba, o médico ganha 12 mil ou muito mais do que isso. Sabe quanto que ele retém? R$1.800. O resto vai para onde? Para o Estado. É um Estado socialista, que já está num patamar mais avançado de regime político. Porque aos poucos você não chega do nada, como ensina os socialistas aqui no Brasil, você não chega do nada e impõe o socialismo numa sociedade religiosa, sociedade cristã. Você não consegue. Aos poucos, vai doutrinando a mente das pessoas. Aí você vê cristãos, socialistas e comunistas de todo o coração, pela doutrinação. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Frase de Karl Marx. Quanto à propriedade privada. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Eu já li isso. Já li. É outra frase que eu quero ler agora. Tá aqui. Achei. Karl Marx, abro aspas. O livre comércio é uma liberdade inconcebível. Meu Deus! Você enxerga o comunismo? Você enxerga a máquina como ela é? É muito simples. É como um rei autoritário. Sempre foi assim, né? Uma grande socialista que lutou contra militares, enfim, ela fala, né? A gente fala muito contra ditadura militar, mas a gente quer a ditadura do proletariado. Nós queremos a ditadura socialista. A gente só não fala isso para ninguém. Mas isso tem que ser falado. Essa fala foi incrível. Passou no Brasil Paralelo. Essa é a verdade.
uma ditadura, um poder não do rei, mas de alguns poucos. Propriedade privada, olha aqui, o livre comércio é uma liberdade inconcebível, diz Karl Marx. Tudo seria do Estado, tudo para o Estado maior, o Estado poderoso, e as pessoas, aquelas bilhões de pessoas subservientes. Outra frase dele: a propriedade privada deve ser eliminada. Eliminada. Com qual estratégia? Vejamos, não toda de uma vez só, mas através de impostos de renda progressivos. Esse processo poderá levar várias gerações. Busque um pouco de informação na Câmara, nas leis, para você saber quais partidos, os partidos de esquerda, PCdoB, PT, PSOL, o que eles têm votado, e os partidos de direita, conservadores, partidos cristãos, né? Aquele partido do padre católico que está tentando para presidente, enfim, aquela turma, conservadores na direita e esquerda. Você tem que ter uma clareza. Aqui na esquerda defende-se o aborto. Aqui na direita, os cristãos conservadores, não, aborto é morte, é matar. Salmo 139:16 diz que a vida foi dada antes de Deus, ele viu sua substância informe no ventre da sua mãe, já era uma vida. A esquerda, ela aprova, é uma batalha de votos, né? São muitos votos contra muitos votos, e a direita vai segurando essas leis abomináveis. A favor da liberação das drogas, é a esquerda. E a direita, não as drogas. A esquerda, grandes impostos. A esquerda ganhou por um voto agora de ter aquela... Esqueci qual que é o termo técnico, mas é um valor secreto, oculto num país corrupto como o Brasil, de políticos corruptos, um valor financeiro secreto que eles podem lá usar. A direita votou contra com toda a força, a esquerda votou a favor, eles ganharam por um. O voto do último, que foi do PT, ganharam por um. Vai ter esse dinheiro aí cavalar, oculto, que não vai contar para a população. E isso é uma característica socialista. Num país totalmente libertário, né, que fosse direita, totalmente direita, tudo tem que ser às claras. Nada, nenhum prefeito, presidente, governador, senador, nada pode ter qualquer coisa oculta. Tudo é às vistas e às claras da população, e a população é que tem voz ativa. Se aquela pessoa estiver fazendo leis erradas, ela é retirada. Mas não somos de um país liberto. Somos de um país mesclado entre um grande socialismo e uma direita, uma igreja que se levanta. Tem se levantado com força. Ficamos anos e anos em regimes socialistas. Aqui, o último capitalista que mataremos é o que nos vendeu a corda. Muita violência. Outro dia eu perguntei para um cristão, firme na igreja, firme na fé, que é a favor da esquerda, de um partido de esquerda, né? Posso falar aqui de forma mais oculta, né? Só para não ser mais direto, mas vocês sabem da polarização que está hoje ali o voto para presidente, né? Um candidato de direita, com todas as suas falhas, mas um candidato de direita e um de esquerda. E eu falei, você vai votar no candidato de esquerda? Sim, seu direito. Seu direito. Liberdade de expressão, liberdade de escolha. Posso te perguntar? Pode. Você é a favor da liberação das drogas? De jeito nenhum, a pessoa assustou. De jeito nenhum. Você sabia que a esquerda ela luta a favor das drogas? Posso te mostrar leis, projetos de leis. Posso te mostrar uma luta muito grande que vem de muito tempo. E a direita, os cristãos, os pastores, os padres, se levantando contra isso? Você é a favor das leis a favor dos bandidos? Por exemplo, aqui no Brasil, isso tudo são leis da esquerda, tá, irmãos? Totalmente da esquerda. Pesquise. Não acredite em mim, não. Pesquise a fundo. Direitos humanos da esquerda, outras coisas que fazem com que o bandido pegue penas pequenininhas. Aqui não é igual lá fora. Lá fora as penas são grandes para penalizar o crime. Aqui é pequenininho. Além de pequenininho, você só paga 1/6. 1/6. Os homens que mataram 2 médicos algum tempo atrás ficaram 1 ano e pouco na cadeia. 1 ano e pouco. Porque pegaram 9 anos, fica 1 ano e pouco. 1/6 da pena. E tem as saidinhas agora, a direita ganhou
conseguiu esse ano tirar a saidinha. Muitas das mortes, estupros, assaltos e coisas terríveis acontecem com as saidinhas de bandido. O bandido está lá no veneno, preso, querendo sair, querendo uma mulher, querendo uma relação sexual, querendo roubar, querendo sair daquela pobreza, aquela prisão que é a cadeia, que é a prisão, e vai cometer um monte de coisas quando a saidinha. E a direita vem lutando há muito tempo contra essas coisas. Há muito tempo. Né? E as leis são todas contrárias à polícia. A polícia atirar, ela tem que pagar o seu próprio advogado. Leis da esquerda contra a polícia. A esquerda é totalmente antimilitar. Totalmente antimilitar. Você lê os livros deles, os compêndios, os escritos. Eles odeiam os militares. E dão todas as leis para os bandidos. Então, eu perguntei para você, a favor dos bandidos? Você está do lado de quem? Daquela senhora que foi estuprada? Da senhora que entrou dentro da casa dela, estuprou ela, matou a filha, matou o pai, ou o bandido? Porque na hora que o bandido sai e é preso, eles correm a uma para defender o bandido. Muitas vezes ele é solto na hora. Tem um caso que os bandidos assaltaram a casa da família, saíram, eles ligaram para a polícia não foi. Eles voltaram, assaltaram de novo, aí o cara conseguiu pegar os bandidos, bateu na mão com porrada, sem faca, sem nada, conseguiu desarmar, bateu de soco nos dois, e a viatura chegou, aí levou, ele foi junto para conferir, chegou lá por causa das leis, não por culpa da polícia, por causa das leis, da política da esquerda, soltaram os bandidos e o cara foi preso por agredir o assaltante. São casos verídicos, tem milhões desses. Então eu fui perguntando, você é a favor das drogas? Para esse meu amigo cristão, até congreguei junto com ele um tempo. Não sou a favor. Perceba as pautas, liberação das drogas. Nós somos contra o cristianismo, né? A direita, os conservadores, a área mais militar, a área mais conservadora. Fico pensando, você é a favor do aborto? Não, pois a esquerda é, a direita não. E fui falando vários tópicos. Todos, ele foi 100% de direita, 100% cristão. E no final ele concluiu, vou votar na esquerda. Eu falei, tudo bem, liberdade. Então você vê como que a doutrinação chegou, como que a doutrinação é dura. De novo, Karl Marx, propriedade privada deve ser eliminada, não toda de uma vez, mas através de impostos de renda progressivos. Esse processo poderá levar gerações. O que a Bíblia diz? Protege a propriedade privada. Proteção, como os textos que eu li lá em cima. Se alguém estiver fazendo comércio, ninguém o deturpe. Êxodo 20, versículo 15, não roubarás. Não roubarás. Você não pode pegar o do seu próximo. É uma das coisas que eu falei com esse amigo. Eu não estou vendo quem está entrando, irmãos, porque eu estou com 3 celulares, um na frente do outro, mas eu estou vendo que está mexendo. Sejam bem-vindos, tá, irmãos? Todos que entraram, sejam muito bem-vindos. Eu estou no Instagram da Lagoinha, o meu pessoal, o Facebook da Lagoinha, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Uma palavra sobre cristianismo, teologia e política hoje, tá? Então, eu falei sobre MST, falei com esse meu amigo, você é a favor do MST? Você é a favor de pessoas chegarem e invadirem aquela terra que foi dos bisavós, dos avós, juntaram 70 anos juntando dinheiro para comprar uma fazenda, para crescer essa fazenda, se alguém toma, é meu. Isso foi largamente defendido pela esquerda, você é a favor? Não, não sou a favor. Então você vê que a direita luta contra o MST. E poderoso é o agronegócio, que alimenta 1 bilhão de pessoas na Terra e é o grande boom do Brasil, para a gente ser a maior nação do mundo. E a esquerda até nesses dias vem falando muito mal do agronegócio, que é um agronegócio fascista, que é algo ruim. E o MST é forte. Enquanto a direita, o agronegócio é forte. Eu falei, qual lado você prefere? Não, agronegócio, o crescimento, tal. Então, absolutamente tudo, cara, é 100% de direita nas doutrinas e nos pensamentos, mas ainda assim, não, mas vou votar na esquerda. Claro, isso é, como eu disse, o pastor não fala em quem você vota, o pastor não fala com quem você namora. Eu ministrei jovens há muitos anos, né, então eu sempre dou esse exemplo, que me procuravam muito. O que eu faço? Não, o que você faz? Não, vamos falar sobre sexualidade. Vamos falar. Abre então, pode se abrir comigo, fala o que você quiser falar. Aí a pessoa se abria muito do relacionamento com a pessoa. Eu falava, é isso que você quer para sua vida?
Você tolera isso, quais são os seus limites? Olha o que a Bíblia diz. Aí eu abri os olhos da pessoa para o escrito bíblico, vou repensar. E alguns falam, não, eu quero, é uma falha dessa pessoa, mas eu passo por cima dela, estou disposto, show, casou. Então a gente dá conselho e mostra só. Proteção de Deus sobre a propriedade. Não cobice a casa do seu próximo, MST. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Essas são as ordenanças divinas de um Estado democrático livre, justo, com o trabalho das mãos, com um proprietário e os trabalhadores daquele proprietário. Isso é normal, isso é comum. Né? O cidadão deve ter direito exclusivo de possuir a propriedade privada e governar, zelar sobre a sua propriedade. E o Estado deve ter leis que beneficiam o livre comércio, abençoam o dono de comércio e o trabalhador, de modo tal que esse chamado proletariado, né, no discurso marxista, em que o burguês ganha dele uma mais-valia, são os termos, né, socialistas. Eu estou ganhando em cima de você. Não, uma vez de mão dupla, um está abençoando o outro. E na visão bíblica, e no que a gente vê no capitalismo, no mundo, o pobre ele consegue furar a bolha e sair da zona de pobreza. Eu vou dar um exemplo simples, como que você vira inimigo do socialismo. Exemplo, algum fala assim, alguma pessoa é pobre e ganha um salário mínimo. E aí ela consegue fazer sobrar um dinheiro milagrosamente. O dinheiro suficiente para comprar um chup-chup e vender na esquina. Uma coxinha, uma bala. Vender uma bala. No tempo extra. Faz uma hora extra com o patrão não pode ficar 2 horas extra, vou te pagar aqui, eu estou precisando mesmo. Ainda o cara vende um chup-chup no final. Enfim, o cara tem um micro início de comércio. Ele já virou alemão, já virou perigoso, já é um inimigo do Estado socialista comunista. Quando eu falo assim, irmãos, eu estou falando a nível de história. Eu penso na história, estude, irmãos, em nome de Jesus, estude. Eu penso em França, na hora, Revolução Francesa e todos os seus acontecimentos, Rússia e todos os seus acontecimentos, Coreia do Norte e todos os seus acontecimentos, China e todos os acontecimentos, aqueles países da África que também são socialistas comunistas, Argentina, Cuba, Venezuela, agora Colômbia e outros, como que é o socialismo e o comunismo, como que é essa doutrina de querer ter o poder do Estado, e o Estado controlar todo o dinheiro, todos os recebimentos. Se você agora deixou de ser um proletariado e você está comercializando, você é perigoso. Amanhã você não está vendendo uma balinha, você está vendendo 2, 3, 5, 20. Amanhã uma coxinha, depois de amanhã você está com um carrinho de salgadinho, depois de amanhã um carrinho de cachorro-quente, 2, já está contratando um amigo para vender com você. Você vende na frente daquela escola, eu vendo na frente dessa. Você vai ganhar porcentagem X, mas o carrinho é meu, o cachorro-quente é meu, e eu vou te pagar o que é justo. Virou inimigo, virou burguês. Quando a pessoa sai da linha de pobreza e fura a bolha e tem prosperidade, ela já é inimigo. O que o comunismo sempre pregou? Repito, leia livros se você tem interesse no que eu estou falando. Algumas pessoas vão ter, outras não, tudo bem. Estou falando para aquelas que têm. Você cristão, firme na escritura, leia livros comunistas. Leia o Manifesto Comunista, leia livros de Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Felix Weil, Wilhelm Reich, leia livros de Antônio Gramsci, leia livros de Erich Fromm, Homens de Frankfurt, da Escola de Frankfurt, o New Socialismo, socialismo cultural, também ali da Sociedade Fabiana, do Antônio Gramsci. Enfim, você vai ver o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é a doutrina, e você vai entender direitinho. Estude para você ver o que é o domínio da mente, o que é a mentalidade profunda da esquerda. Não fique no raso. Não fique no raso porque fomos doutrinados pela escola, pelas faculdades onde estudamos, pela televisão, a velha mídia, 100% comunista socialista, até comprada pela China, uma grande parte aí da Globo é da China, enfim. Você tem que ter essa noção para entender isso. O comunismo ele nunca prometeu riqueza, nunca prometeu que ninguém fosse próspero.
Ele falou assim, tem as figuras, tem as imagens que eles colocam do proletariado cansado, oprimido, castigado pelo seu patrão burguês riquíssimo, que ganha dinheiro em cima dos coitados. E a foto seguinte é o ideal. Esse é o ruim, agora o ideal. O proletariado está na frente da mesma máquina. A mesma maquinário está batendo no mesmo martelo, o outro apertando o mesmo botão, felizes, porque agora estamos trabalhando para o Estado, continua ganhando salário mínimo, mas agora o dinheiro não é para o poderoso Otávio, o dono da empresa, agora é para o poderoso Bruno, o presidente, o líder, ditador. Então, se for para Otávio, é ruim, porque Otávio não sou eu sou o Bruno. Você tem que trabalhar e gerar uma riqueza para eu, Bruno, o líder político, o líder comunista socialista. E sobre isso não tem críticas, irmãos. Sempre foi assim em todo o regime socialista comunista que prosperou. O grande líder ficou multimilionário. Todo líder socialista comunista é riquíssimo, é milionário, enquanto o povo é pobre e miserável quando não tem essas muitas mortes. Já somam-se, repito, 120 milhões de mortes. Irmãos, contra fatos não há argumentos. Olha a situação da Argentina. Olha a situação, está totalmente quebrado. É muita coisa para eu falar em pouco tempo, não dá tempo, mas o comunismo, a partir da Guerra Fria, a partir da Rússia, que ministrou as nações a serem comunistas pós Segunda Guerra Mundial, com a ascensão aí, tanto Estados Unidos e Rússia, e ministrou como ser comunista, um dos ensinos é que, primeira mentira, você deve mentir muito, tem uma linguagem polida para isso. Né, que é a contra-informação. Trabalhe com a contra-informação. Minta. Chame os inimigos de direita do que você é. Fale que eles fazem o que você faz. E roube. Também tem linguagem polida para isso. Os fins justificam os meios. Nós estamos atrás do Éden. O comunismo, irmãos, ele busca um Éden virtual. Talvez eu fale mais isso daqui a pouco. Sim, vou falar. Então, só para me adiantar, se ele está buscando levar as pessoas para esse Éden, tudo é justificável. Porque o que queremos é tão bom, é tão grande, é tão nobre. Morra quem morrer, rouba o que roubar, você está fazendo isso para o bem da humanidade. Então vale a pena. Essa é a doutrina socialista comunista, que foi escrita e redigida pelos russos, e qualquer um que quisesse ser de partido comunista deveria seguir a cartilha. O primeiro foi o PCdoB aqui no Brasil, foi o primeiro que agora fez até aliança com o PT, eles estão juntos, sempre estiveram, mas agora de forma oficial. Né? Então só para você saber quem é esquerda e quem é direita. Novamente, o pastor tem que ensinar o que é o que, e não igual a pessoa que eu falei. Conversei muito com ele, e olha, nós conversamos mais de 40 minutos, mais de 50, só eu e ele, eu falando, explicando, tudo que eu falava, ele era a favor da direita e totalmente contra a esquerda. No final ele se posicionou, vou votar na esquerda. Eu falei, show, tranquilo, tamo junto, não vou falar mais, não vou encher a paciência, não vou ser chato, mas, você entendeu? Olha o que a doutrina faz. A pessoa 100% contra tudo. Contra o aborto, contra a homossexualidade, ideologia de gênero, sexualização das crianças. Eu poderia trazer livros e abrir aqui, irmãos, que o MEC colocou para crianças de pornografia. Pornografia purinha. Coisa mais... A pessoa contra tudo aquilo, mas vai votar naquilo. Né? Falas que me assustam. Falas que me assustam muito. Aí eu lembro, a guerra é no espírito. A fala é a seguinte: ele roubou milhões e milhões e bilhões do Brasil e vai roubar tudo de novo, e eu vou colocar ele no poder. Isso me assusta. Isso me assusta muito. Eu falo, meu Deus, o que é isso? É espiritual. A cegueira é espiritual. E a igreja católica e evangélica se uniram de uma forma que eu nunca vi antes. Repito, os padres... O padre Paulo Ricardo está fazendo um trabalho sensacional, com estudos contra o STF, ele é muito corajoso, estudos contra o socialismo, comunismo, marxismo, contra a esquerda, pastores, todo mundo se unindo, saiu o compêndio, repito, dos papas, os 5 papas contra o comunismo,
um compêndio grosso, lindo, e um outro compêndio falando do socialismo nas nações. A igreja está se levantando. A igreja católica e evangélica se unindo, coisa mais linda. Ah, mas vocês são contra Papa. Agora não importa. Agora não importa esse assunto. Depois a gente troca essa figurinha. Agora nós estamos abraçados com os papas. É simples assim, nós temos um inimigo em comum. Que é o comunismo, que destrói igrejas, matou muito cristão, perseguiu. Estude, irmãos. Estude, não pega o livro da escola, não. Não pega o seu livro de história da escola. Pegue livros mesmo de grandes historiadores. Enfim, como que Deus protege a propriedade privada? Levítico 25:8. Deixa eu ver o horário. É isso aí. Levítico 25:8. Eu não vou ler tudo não, do 8 ao 10, mas ele vai falando que quando somarem depois de 49 anos, no dia da expiação, santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade da terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. Cada um de vocês voltará à sua propriedade. Já falei desse texto, comentei ele. Você vai ter a propriedade de volta. Vanessa, obrigado pelo seu feedback. Maravilhoso, é bom ouvir essa palavra de Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pelo comentário. Então, propriedade privada inalienável é a grande pauta da esquerda. Eles falam de algo que é contra a lei. Ah, mas e se a propriedade, o MST pode tomar se a propriedade não é produtiva? Número 1, eles atacam propriedades produtivas e não produtivas. Número 2, se a propriedade é improdutiva, não importa, é inalienável. O que é improdutiva? Quem é o fiscal que colocou improdutiva? Nenhum, porque não tem na lei. E eles falam isso abertamente, qualquer canal, qualquer programa, na televisão, desde sempre. Olhe toda, a internet é boa por isso, você pode tirar todas as reportagens do passado. Terras improdutivas. O MST entrou, papapá, a esquerda. A direita, não pode, guerra e sangue, infelizmente guerra. O dono da propriedade vai defender suas terras, sua família, e vai atirar, o MST vai atirar. Então a gente tem, infelizmente, muito sangue envolvido nesse tópico, MST, infelizmente. Mas eu estou lendo escrito para vocês. Inalienável. Aqui o cara que perde sua propriedade, ele perde porque fez mau comércio, porque alguém devia da família, porque foi burro, perdeu. Porque a terra era improdutiva, perdeu. O que Deus fala? Toma de volta, é sua. Isso é inalienável. Quem defende sua propriedade sou eu, o Senhor. Entender, irmãos, eu não falei, eu sinto dor de falar isso, e não sei se vocês vão entender direitinho, então tem coisa que eu nem falo, mas é claro que vocês são super inteligentes. Mas sabe por que Karl Marx lutou tão forte contra a Bíblia, contra Deus? Essas frases de matar o último padre nas tripas do último comerciante, e a bênção do mundo é o fim da fé, é o fim da religião, é porque ele é judeu. Ele é judeu. Os homens de Frankfurt, que são os mais importantes hoje da Terra, mais importantes até que a Rússia. A Rússia ganhou o mundo, mas os homens de Frankfurt ganharam intelectualmente. Tudo que está na escola, doutrinações escolares, tudo é das doutrinas da Sociedade Fabiana, da Itália e dos homens de Frankfurt, na Alemanha. Itália e Alemanha, abro parênteses, não vou entrar nisso hoje não, gostaria algum dia. Nazismo e fascismo é de esquerda, não é de direita, como se diz. Quem diz isso? A esquerda. Parênteses bem rápido, e se eu falar alguma coisa técnica, no outro momento eu me explico com mais clareza. Eu gosto de ser bem claro, bem didático, mas aqui não dá tempo. O marxismo, ele tinha uma coluna, um triângulo, em que a base era o capitalismo. Ele quer destruir o capitalismo, né, para proteger o proletariado, tadinho. Em cima da base, a superestrutura é a religião, a fé, a estética, a beleza, o que tem na sociedade, na cultura, na cosmovisão. Se você destrói o capitalismo, pá, destrói tudo. Ele está certo, só que não conseguiu. A grande guerra dos proletariados contra os burgueses nunca aconteceu. Uma revolução linda que ia ter na cabeça dele nunca aconteceu. O ápice disso foi a Primeira Guerra Mundial, quando imperialistas se atacaram e todos os comunistas falaram, agora sim,
quando esses burgueses superbilionários se atacarem, os pobres, os proletariados não vão comprar essa guerra. Eles vão defender o proletário. Vai ser a grande guerra do proletariado. E não aconteceu. Os pobres defenderam as suas bandeiras dos seus imperialistas. Defenderam a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da França, a bandeira ali, né, de todos que se envolveram na guerra. E eles ficaram frustrados. O que os grandes pensadores do marxismo cultural fizeram? Eles viraram de cabeça para baixo esse triângulo. Eles fizeram assim: é o seguinte, não teve a guerra do proletariado, então nós temos que ter um marxismo cultural, um marxismo heterogêneo, ou seja, não é homogêneo como aquele primeiro, mas heterogêneo, que segue suas doutrinas, mas tem algumas diferenças, revisionistas. Vamos revisionar. E se uniram para fazer essa revisão. Daí nasceu os homens de Frankfurt, os moscovitas, né, que é os bolcheviques e mencheviques na Rússia. Na Alemanha, os homens de Frankfurt. Na Itália, com Antônio Gramsci e companhia, a Sociedade Fabiana, para trazer essa contracultura comunista. Ou seja, nós não vamos mais destruir o capitalismo para derrubar a cultura, nós vamos destruir a cultura, a mente, destruir toda cosmovisão judaico-cristã. Quando você destrói toda cosmovisão judaico-cristã, o capitalismo cai naturalmente. Eles estão absolutamente certos, né? Tá correto. E aí eles falaram, e aí teve grandes desavenças. Aí você tem várias vertentes de socialismo e comunismo. Você tem hoje várias. Cuba é um socialismo terrível, diferente da Argentina, que é terrível, mas é bem diferente, que é diferente da China, que é terrível, mas é bem diferente, que é diferente do socialismo da América do Norte, da Coreia do Norte, que é terrível, e é bem diferente também de alguns países da África. Começou ali grandes subdivisões dos revisionistas. E o que aconteceu? Acho importante eu falar isso, foi bom abrir esse parênteses. Alemanha e Itália, não te lembra nada, não? Alemanha e Itália? 1918, 1918. Grande frustração, pós-Primeira Guerra Mundial, grande frustração da Alemanha. Daí nasceu o nazismo e o fascismo de esquerda. Sabe como chama o partido nazista? Partido Nacional Socialista. É o nazismo, nacional socialista. Os homens de Frankfurt. Marx Horkheimer, né? Kulturkampf é o nome da guerra cultural, né? E aí teve a primeira desavença. A Rússia quis ser homogênea e não heterogênea, trazendo uma guerra na faca, na arma, para trazer a grande revolução. Os de baixo queriam ser revisionistas. A própria Alemanha se dividiu em dois e a Itália se dividiu em dois. Alguns falaram assim, nós vamos atacar a cultura. E outros falaram, mas vai demorar muito. Isso, de fato, nós estamos planejando isso para 50, 80, 120 anos ter algum efeito. E verdade, tem 100 anos que isso aconteceu, 104 anos nós estamos aqui vivendo. A guerra cultural tremenda que eles estão ganhando. Estavam certíssimos. Os alemães, alguns dos alemães falaram a esses homens que iam dar a criação aos homens de Frankfurt. Não, nós vamos adotar outra estratégia revisionista do comunismo. Nosso socialismo, aí entra o Partido Nacional Socialista, ou nazista, nacional socialista. Nós vamos abraçar o que o proletariado abraçou. Como é que é? Não entendi. Nós esperávamos que o proletariado entrasse em guerra contra os burgueses. Não entrou. Tá certo, não entrou. Por que não entrou? Porque, não sei, mas eles abraçaram as bandeiras de suas nações. É isso aí. Dali nasce um comunismo que a sua bandeira é a bandeira nacional. A grande Alemanha. Eles não abraçaram bandeira? Vamos dar bandeira para eles. Agora tem várias coisas a ser falado que não dá tempo, mas é porque estavam frustrados da Primeira Guerra. Frustrados do que eles tiveram que pagar, sendo colocados como os culpados da Primeira Guerra Mundial, né? Tratado de Versalhes, etc. E aí uma parte da Itália falou, legal,
Os grandes italianos, os grandes alemães. Aí teve os comunistas, socialistas, que levantaram a bandeira dos seus países para atrair o proletariado, para atrair as pessoas, e teve os que foram para a guerra cultural a longo prazo. Eles falaram para os nazistas, olha, é o seguinte, vocês vão cair. Cair por quê? Porque vocês vão se prosperar com uma revolução sangrenta, é claro, mas vai ter uma contra-revolução. Lá na frente vai ter um sangue de volta, e vocês vão cair lá na frente, vão ganhar agora, mas vão cair lá na frente. Nós não vamos ter guerra. A guerra cultural não tem batalha e sangue de volta. Tem isso aqui que nós estamos fazendo, que nós estamos vendo na internet, glória a Deus. Nós estamos vendo as pessoas falando e a igreja se levantando com uma contra-revolução cultural. É aqui na fala, sem agressão. Eles não esperavam isso, eles não esperavam. Eles queriam imbecilizar a população totalmente, que não teria volta. Pode ser que alguns não tenham volta mesmo, dizem alguns filósofos. Mas para muitos tem, para muitos tem. E aí teve as divisões em muitas guerras. Se você ler o livro A Escola de Frankfurt, de Christian Thurhalde, você vai entender as guerras, as brigas. Tem outros livros interessantes sobre isso, que vão mostrar como que a Rússia ficou no veneno com esse pessoal heterogêneo, revisionistas. Vocês têm que seguir Karl Marx à risca, homogeneamente. Não, nós somos revisionistas. A Alemanha nazista e fascista são revisionistas patriotistas. Nós somos revisionistas culturais. E dali vem várias fragmentações, mas eles entraram em grande conflito um com o outro. Uns chamam os outros de hereges, traidores da revolução, contra-revolucionários. Não, nós somos da revolução, nós somos de Karl Marx, nós só temos outra estratégia, nos entendam. Não, não entendo. Vocês são hereges, sacrílegos. E a guerra foi grande a ponto dos fascistas prenderem o próprio Antônio Gramsci. Ambos comunistas, revisionistas, heterogêneos. Um voltado para uma heterogeneidade cultural, o outro patriotística. E aí quando vem o fascismo e prende Antônio Gramsci, aí vem a esquerda e fala, tá vendo, é de direita, prendeu um grande representante da esquerda. Engana todo mundo, ninguém tem essa gama de informações que eu dei para vocês. A maioria das pessoas não tem. Alguns têm, a Miriam tá aí. Mas a maioria das pessoas não sabe esses detalhes. Então vem pessoas que falam, nazismo, de direita, prendeu o pessoal de esquerda, prendeu os judeus, matou os cristãos, cumpriu, eu não trouxe a frase de Karl Marx, devia ter trazido, mas eu falo, a religião dos judeus é o seu comércio. Marx era antissemita, ele mesmo judeu. Falo mais, todos os homens de Frankfurt, judeus, traíram uma causa, por isso que eles eram tão antissemitas, anti a própria fé. Entenderam isso? O comunismo é uma utopia. Aqui estou aqui no Éden agora. O comunismo é uma utopia, não é palavras minhas não, palavras dos socialistas comunistas. Eles buscam uma utopia. Utopia você nunca alcança, você sempre anda, ela sempre está lá na frente, você nunca alcança. Nunca alcança. Né? Uma discussão, uma argumentação sobre esse assunto. E os países socialistas? O que você tem a dizer? Um socialista e um libertário, né? Um cristão. Né? Como tem vários na internet que tem hoje de cristãos, de padres, glória a Deus, de pessoas de direita, pastores, debatendo contra o socialismo e o comunismo. É sobrenatural. O que está acontecendo? Glória a Deus, glória a Deus. Numa dessas, não. Mas e o socialismo em Cuba? O comunismo em Cuba? Não, lá não deu certo. Lá não. Mas em nenhum lugar deu certo, que é uma utopia que você nunca alcança. Palavras de Lenin, abro aspas, quando eles mataram, eu esqueci o número, eu acho que dá uns, na casa de 15, 20 milhões, né? A começar Domingo Sangrento, alguns poucos, e depois, ao longo do primeiro comunismo ali, mais forte de Lenin, que depois foi para Stalin, matou Trotsky, né? Lá na cidade do México, enfim. Lenin fala assim, desgraçadamente, nossos mestres não nos ensinaram como implantar o comunismo. Esse é o espírito do comunismo. Não tem uma forma de chegar ao Éden que eles tanto prometem. O Éden que eles prometem é um planeta igualitário. Todos iguais. Ninguém maior que ninguém. Não tem ricos.
não tem o bilionário burguês desgraçado, não tem milionário, não tem riquíssimo, não tem rico. Todos pobres, minhas palavras. Né? Nas deles eles só tiram o rico, o dono de empresa, o milionário, todos iguais e felizes, mas todos nas fábricas, trazendo a mais-valia, o lucro não para o burguês, mas para o Estado. Deu no mesmo. Só que no capitalismo cristão, você pode romper a bolha e deve e também se enriquecer, e também ter prosperidade, saber lidar bem, não amar as riquezas. Então é um Éden, um lugar maravilhoso do comunismo, próspero, lindo. Éden na terra sem guerra, sem fome, sem tristeza, sem desigualdade social, sem miséria. Perfeito. O Éden na terra. Viu como é que eles têm que ser inimigos de Deus? Em todas as pautas do socialismo, ele é contra Deus. Não tem como chegar no Éden na perfeição. O Éden está fechado. Gênesis 3:23 fala que Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden como espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Está fechado o Éden. E em Apocalipse diz que nós retornaremos ao Éden na volta de Cristo. Nós voltaremos ao Éden e comeremos da árvore da vida. E as suas folhas curarão as nações. Coisa linda! Quem vai colocar a gente no Éden é Deus, não é Marx. Não crê em Karl Marx, crê em Jesus. O local perfeito onde fala não haverá lágrimas, não haverá dor. Gente, é idêntico. Os caras pegaram a Bíblia e falaram, a gente vai fazer isso aqui, não é Deus não. Deus é o ópio do povo. Eu não trouxe nenhuma dessa, ele fala o tempo todo. A frase de Karl Marx, das que eu mais gosto, a religião é o ópio do povo. Não é Deus que vai tirar toda lágrima, toda dor e trazer alegria eterna. É Marx, é Engels, é Hitler. Apesar de que Hitler foi heterogêneo, né? Foi para outro caminho, né? Que brigaram ali a Rússia, cada heterogeneidade, cada linha do marxismo brigou com a outra. Até entre os revisionistas teve briga, entre Herbert Marcuse e Walter Benjamin teve briga feia, porque um era a favor de pequenos conflitos em escolas e pequenas rebeliões esquerda, o outro era totalmente contra, e eles brigaram muito feio. Revisionistas da mesma revisão, da revisão cultural a longo prazo. Então, são odiosos, são homens de guerra, alguns suicidaram. Você vê fotos deles, todos caras carrancudos, tristes, deprimidos, alguns suicidaram, outros depressivos. Uma vida desgraçada desses caras. Estude a vida deles para você ver. Os grandes salvadores da humanidade, que trarão o Éden na terra e tomarão da mão de Deus o Éden. Outra coisa, eles dizem que não vai haver pobreza, tem que lutar contra Deus. João 12:8, disse Jesus, porque os pobres sempre vocês os terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Tenho uma notícia para vocês sobre o planeta Terra, até o fim dos tempos, sempre haverá pobre. Sempre haverá. Segundo o comunismo, não. Eles vão trazer a prosperidade mundial. Segundo Deus, sempre haverá pobre. E a gente tem que cuidar deles. Essa é a doutrina bíblica. Não se esqueça, quando você pensar no Éden, em toda essa bênção, estude principalmente a Revolução Russa e toda a Revolução Francesa. Eles guilhotinaram liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, égalité, fraternité. Mentira. Mentira. Aqueles homens cultos, os enciclopedistas, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Robespierre, Voltaire, homens consideradíssimos, homens cultos. Olha a frase de Voltaire, olha que coisa linda. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas eu lutaria até a morte pelo seu direito de dizê-las. Mentira! Eles deram um golpe de Estado gigante, tiraram um rei, o que realmente é ruim. Você ter um monarca oprimindo, é ruim sim, tá certo? E vieram com outra ditadura. Em vez de um rei, alguns reis. 5 reis, 6 reis, 10 reis, oligarquia. Em vez de monarquia, oligarquia. Alguns poderosíssimos mandando. Quem fosse contra a revolução, era guilhotinado na hora.
E por fim, o próprio líder deles, Robespierre, foi guilhotinado também, voltou um rei e bagunça total, guerra por poder, guerra por poder, guerra por poder o tempo todo. Conheça a história do nosso planeta, conheça a história do comunismo, estude a Revolução Francesa, estude a Revolução Russa, estude a Revolução Chinesa com Mao Tse Tung, 80 milhões, 60 a 80 milhões de mortos e bilhões na pobreza e na miséria. Esse é o socialismo. Hoje lá é proibida a religião em várias vertentes, para criança não pode. Todo mundo que é cristão é chipado no celular e tem na frente de todas as igrejas tem um aparato de tecnologia que lê a sua face para ver quem está lá e controlar quem está na igreja, controlar o aumento. Não pode aumentar o número de cristãos, não pode expandir essa raça. Estou caminhando para o final, mais ou menos. Eu tenho uma proposta de tempo hoje, que é um pouco maior sim, mas eu estou caminhando. O capitalismo, em essência, é bom, irmãos. Foi mentira o que o marxismo que nós aprendemos na escola, que diz... Vocês aprenderam que Karl Marx é um cara ótimo, um cara que trouxe revolução, um cara que trouxe o social. Irmãos, ter um nome bonito não quer dizer que você faz algo bom. Isso é bíblico, tá lá. Olha que exemplo bom que eu vou trazer para você. Eu não vou lembrar o texto, a referência bíblica, mas alguns judeus, alguns líderes ali daqueles hipócritas que Jesus atacou tanto como hipócritas que faziam mal para a viúva, faziam mal para o pobre, eram terríveis. Eles eram da sinagoga dos libertos. Libertos. Eles eram presos. Eles falavam assim... Nunca fomos escravos de ninguém. Primeiro, Jesus falou, vocês são escravos do pecado. Segundo, foram escravos de Babilônia, de Assíria, dos gregos e dos romanos. 4 grandes impérios. E sempre os judeus ali escravos, nunca fomos escravos de ninguém. Está ali. Olha que lindo, a sinagoga dos libertos. Então você tem um nome bonito. Cuidadores de idosos. O que vocês fazem? A gente mata animais. Você tem que saber o que a pessoa faz. E não o nome bonito que ela tem. Socialismo, é o social. É cuidar do povo, poxa, é cuidar do pobre. E o que ele faz? Estude a história contra fatos no argumento. É simples demais e é bom você... Os argumentos com os especialistas, é bom demais. Eles não têm um argumento, aquilo que eu falava. Acho que eu mudei de assunto muito rápido. O cara ele não conseguia falar... não conseguia admitir que já existia o socialismo. Foi o socialismo em Cuba, você acha ele bom? Não, lá não deu errado, o comunismo deu errado o socialismo. E o socialismo na Argentina? A esquerda está lá, positivo? Não é a esquerda, ali deu errado, não é o socialismo. E o socialismo da Rússia? E o da China? E da Venezuela? Não, nada disso é comunismo. Nada disso, você tem que entender. Olha o que eles falam. Você tem que entender que isso não deu errado. Então, o socialismo e o comunismo... Eu sou da área da saúde também. Eu sou daqui da área de humanas, né? Enquanto pastor e tal. Sou da política, um pouco de filosofia, mas eu sou da área da saúde. Sou formado em uma área da saúde. E a ciência é linda. Se você tem um remédio que você deu para 10 mil pessoas e 9.999 teve um efeito positivo, e na outra que deu negativo ela não morreu, não aconteceu nada demais, o remédio é bom, funciona, pô. Agora você tem um remédio Y, que você dá para 10 mil pessoas e 10 mil morrem, só que o remédio tem um nome lindo, tem um nome salvação da humanidade, socialismo, comunismo, marxismo, Karl Marx, lindo, barbudo, fofinho, Pokémon. Ele é lindo. Você aplicaria esse remédio na nação? Aonde o socialismo entrou, ele perseguiu o cristão. Não vou falar de socialismo cultural, mas só para você saber a hipocrisia do socialista, eles mataram mais homossexual que tudo. Che Guevara era um grande assassino de homossexuais, matou em massa. Os gulags, que eram os campos de concentração na Rússia, matou homossexual demais. Os campos de concentração nazistas, enfim, matou gente demais. E agora eles são a favor do homossexualismo. Por quê? Porque tem algo que chama idiotas úteis. Eu não estou chamando ninguém de idiota. É a doutrina do comunismo cultural. Ela abraça todos que podem, de alguma forma, corroborar
com o processo da Revolução Cultural Silenciosa. Tudo que pode corroborar com a queda em ideias, a queda em ideologias da cosmovisão judaico-cristã passa a ser amiga. Então eles abraçaram Foucault, que é um grande inimigo dos militares, só que a culpa de tudo é dos militares. Fala outras várias coisas, mas é só um detalhe, colocar a culpa no sistema. Culpa no sistema. E daí, a partir dele, que você vê estudos que vão trazendo para a culpa da prisão, culpa dos militares e tal, até por causa da rinha com o governo de 64 militar, enfim. Eles abraçaram os homossexuais, começaram a patrocinar eles em massa. Eles não acordaram de manhã não, irmãos. Do nada, depois de matar milhões de homossexuais, acordaram e... Nossa, que arrependimento, esses homossexuais são tão lindos. Por que eu fiz isso? Não! Estratégia. A melhor estratégia para destruir a cosmovisão judaico-cristã é destruir a família tradicional. Por isso que é um bom braço. Eles não acordaram gostando de alface, não, irmãos. Nossa, nós temos que comer mais alface. Comunistas, marxistas, alface. Não. Eles abraçaram largamente, né? E Walter Benjamin diz que talvez a área mais promissora é a ecologia, para destruir o cristianismo e o capitalismo. Eles acordaram com amor por árvore, não. É porque isso ajuda nos males do capitalismo, né? Não vai dar tempo de entrar a fundo nisso hoje, mas existem... porque o homem é pecador, não porque o capitalismo bíblico ensinado por Deus é mau, mas o homem é pecador e deturpa até o que é bom. Ele tem efeitos colaterais da impiedade do homem. Um deles é de certa destruição, degradação do meio ambiente. Então, se você ataca ali, você ataca o capitalismo bíblico. Você destrói o capitalismo, destrói a cosmovisão judaico-cristã. Então, eles abraçam tudo que vai corroborar para a queda da cosmovisão judaico-cristã. O capitalismo, em essência, é bom. Todo avanço tecnológico, irmãos, todo avanço tecnológico, estou indo para o final, mais ou menos. Todo avanço tecnológico, irmãos, que nós temos é graças ao capitalismo. A medicina, a vida em que as pessoas tinham expectativa de vida muito baixa, agora tem alta. Distância, em vez de andar de jegue, de cavalo, de a pé, avião, videoconferência, internet. Todos os avanços da medicina, todos os avanços de alimentos, todos os avanços de facilitação, todos os avanços das áreas de tecnologia, das áreas da saúde, graças ao capitalismo. Antes um vírus e uma bactéria matava milhões. Hoje a tecnologia genética está lá na frente. Olha para você ver, a gente enfrentou uma pandemia em pouco tempo, fez a vacina. Você acha que isso veio de onde? Foi o capitalismo e tudo que ele já fez antes para chegar até aqui. Quando chegou o coronavírus, o homem já tinha uma bagagem extraordinária de conhecimento. A miséria diminuiu no mundo muito com o capitalismo. Deixa eu te explicar. Alguém bilionário, que é alguém muito atacado pela esquerda, pelos socialistas, né? Um homem bilionário, ele é uma bênção no planeta Terra. Uma bênção. Pensa lá no Elon Musk. Aquele cara, é só um exemplo, entre qualquer dos bilionários, milionários por aí afora, ele gera tanto emprego que você não tem ideia. Empregos que pagam $50 mil, ele tem funcionários de alta patente, ele tem, né, gerentes das suas mega empresas, né, dos seus carros. O carro dele vale R$1 milhão, ele faz muito mais que carro, ele faz, né, ele mexe com tudo quanto há, até com coisa de satélite, enfim, estratégias para o país dele, para os Estados Unidos ser o maior do mundo, acima da Rússia, enfim. Só o de carro lá, ele tem gerentes ganhando aí 100 mil, ele faz outros vários ricos, ele tem milhares ou milhões de empregados que vão ganhar um pouco menos e que podem passar a ganhar mais, né? Até porque paga em dólar. Você receber em dólar, você receber ali um mínimo, 2 mil em dólares, vai para qualquer país para você ver. Você está ganhando 11 mil reais por mês, vem para o Brasil. Está ganhando 11 mil reais. Né? Então, ele gera o que esse cara paga de IPTU, de luz, de água, de internet. O que esse cara paga de imposto é um crescimento de uma nação inteira. Estou falando de um cara só um bilionário. E não é só isso, ele tem fornecedores que vão fornecer para ele metal para fazer o carro, e borracha, e plástico. Ele tem centenas de fornecedores
Todos esses fornecedores é uma bola de neve boa. Todos eles estão enriquecendo e podendo contratar funcionários e crescer. E esses funcionários, desde os que ganham menos, têm uma melhor condição de compra e conseguem ir na lojinha da esquina e comprar um tomate, comprar um leite e fomentar o comércio. E o dono da quitanda contrata também a moça do caixa. E tudo gira em torno disso. E é um comércio que faz o mundo girar. E que tira as pessoas da pobreza. Nunca foi o comunismo, o socialismo, ele nunca fez isso. As ideias são lindas. Você ser social não é ser socialista. Você ter um coração social no pobre, show, isso não é ser socialista, isso é ser bíblico. Porque a Bíblia ensina que você deve cuidar do pobre. A Bíblia ensina que é função não do Estado, da igreja e das pessoas cuidar do pobre. Voltando ao marxismo, a gente viu que ele é super falido, né? A população ela não prospera, né? Grandes matemáticos falaram que o comunismo é totalmente falido porque não tem competição. É tudo do Estado. Esse Éden, ele é autofalido. Sabe de onde que vem a tecnologia, o crescimento, a gana do homem de avançar, de crescer, de fazer o carro melhor, de fazer o foguete? A tecnologia vem da competição. Uma empresa compete com a outra tem que estar acima. Você trabalha muito em atendimentos melhores, atendimento mais humanizado, atender melhor o cliente, tecnologia, melhor produção, melhor preço, promoções, cashback, tudo quanto há vem da competição, é culpa do capitalismo, é da competição, isso é ótimo. No comunismo, isso foi percebido, isso aqui é teoria, mas foi percebido na prática. As pessoas não tinham gana, tá todo mundo lá nas fábricas da Rússia, sem fogo no coração, trabalhando. Você nunca mais vai ter propriedade privada. Você nunca vai poder gastar um pouco menos e comprar uma criptomoeda e comprar um negócio e prosperar. Como eu disse, os médicos lá em Cuba, já viu a cara deles? Já viu filmagens? Já viu eles trabalhando? Eles ganham no mínimo 12 mil ou muito mais que isso. Equivalente a reais, né? São pesos cubanos, mas equivalente a reais, 12 mil ou muito mais do que isso. Eles só ganham 1.800 no bolso, o resto fica para o Estado. São tristes. E tem muitos médicos que querem implantar o socialismo. Irmãos, tem uma coisa que eu quero falar sobre a hipocrisia do socialismo. Uma hipocrisia muito grande. Porque você quer um governo socialista com sua... Estude as bases. Qual que é a base do cristianismo? Estude as bases do cristianismo para entendê-lo. A doutrina cristã e tudo que você tem que vivê-la para obedecer a ordem bíblica. Estude também o socialismo para obedecer tudo que ele prega. E o que é feito. Não é teoria boba. Onde ele vai, existe um processo, é claro. O socialismo ele vai aos poucos, assim como desde Karl Marx já era ensinado. Especialmente nos homens de Frankfurt, nos revisionistas, é aos pouquinhos. É aos poucos. O próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse, tem ele de barba bem pretinha, quando ele falava bem calmamente, bem fabiano, né? Totalmente socialista fabiano, ele falou aqui no Brasil, não acho que nós vamos conseguir transformá-lo em Cuba da noite para o dia. Quem quiser reportagem depois me chama, tá? Que eu mando para você no particular. Ele falou, nós vamos demorar décadas, talvez 40, 50 anos, porque o povo brasileiro, ele é cristão, ele é de direita. Então que vai demorar um processo mental de ideologização na mente, nas escolas, 40, 50 anos para a gente começar a conversar. Dito e feito. Então, irmãos, estudem o que é o socialismo, o comunismo, para você ver exatamente isso, essa hipocrisia, eu quero falar dela. Né? A pessoa quer o socialismo com base simplesmente em Oséias 4:6, irmãos. Né? Meu povo perece porque ele falta conhecimento, por falta de conhecimento do todo. Mas ele não quer abrir mão. É o que, infelizmente, ficam criticando os socialistas. Poxa, peraí, capitalismo para você, socialismo para mim? Líderes socialistas aí da presidência levantam o braço, vocês viram. O relógio de 100 mil reais. Na entrevista 2 dias antes ele falou, as pessoas não têm... Por que as pessoas têm duas televisões? Não tem que ter 2 televisões em casa, tem que ter só uma. Querendo controlar, privar, deixar o povo pobre para ele ser rico. E o povo querendo
colocar essa pessoa na presidência. A festa de casamento, em plena terça-feira, ou quarta, não sei, de R$500 mil. Então, capitalismo para mim, socialismo para você. É isso que as pessoas não enxergam. Essa hipocrisia não pode entrar. Você não pode ser um cristão que não vive o cristianismo, pregar algo, viva você isso, mas eu não quero viver. Sabe quem que se levantou contra uma mulher da Rede Globo de televisão? Não vou falar quem não. Os próprios de esquerda. Eu nunca vi isso. Eu me assustei muito quando essa mulher morando nos Estados Unidos, defendendo com unhas e dentes o socialismo, né? Riquíssima, uma mulher linda, rica, aquilo tudo. E aí o próprio pessoal da esquerda falou: você é um hipócrita. Você é um hipócrita, sai dos Estados Unidos. Por que você não vai morar em Cuba? Vai morar na Argentina, volta aqui pro Brasil pra gente lutar aqui e você tá aí nos Estados Unidos vivendo bem bom e tal. É a grande hipocrisia do socialista, irmãos, a começar de Karl Marx. Os pais do socialismo foram assim. Karl Marx era riquíssimo, filho de latifundiário judeu. Ele casou com uma condessa. Ele vivia suas férias nos resorts. Esse que pregava o socialismo, você não sabe quem é. Os homens de Frankfurt, filhos de latifundiários, de grandes empresários, milionários, defendendo o socialismo. Eles viveram, Herbert Marcuse, que é o principal deles, esqueci o nome de um deles, que veio junto também para os Estados Unidos, veio o Walter Benjamin, Erich Fromm veio, não lembro se ficou, mas veio também. Eles queriam morar em países libertários. Eles falaram: nós não queremos morar em países comunistas, onde a gente não vai ter liberdade. Meu Deus, os homens do comunismo disseram isso, porque aqui nós temos liberdade e uma boa vida para poder escrever e para poder fazer a nossa doutrina. Eles eram multimilionários por causa das heranças dos pais deles riquíssimos, e eles falavam: nós queremos viver as benéfices do capitalismo, mas nós temos nojo de nos contaminar com o espírito de nossos pais. Você escutou isso? Olha o nível de pecado que é isso. Olha o nível de você cuspir no seu próprio pai. Isso é antibíblico, fazer isso com o pai, com a mãe, desonrar pai e mãe. E cuspir no próprio prato, viver as benéfices do capitalismo, viver feliz no capitalismo, querer fazer que o comunismo prospere, para a população toda ser pobre e ter um Estado poderoso, trilionário. É absurdo. É tão absurdo que quando eles viram o grande crescimento do capitalismo nos Estados Unidos, fazendo com que a miséria fosse quase extirpada e que os pobres deixassem de ser muito pobres e fossem o que nós chamamos aqui de classe média. Os pobres lá não vivem igual a gente em favela. São prédios. Já viram aqueles filmes americanos? Que tem os prédiozinhos lá no Brooklyn e os caras com Toyota Corolla. Já viu os filmes dos anos 90? O carro de pobre Corolla. Então, a linha de pobreza lá é muito diferente. E quando eles viram isso, em vez de eles admitirem o benefício do capitalismo, eles falaram: veja que terrível. O capitalismo é tão destrutivo que alienou e ganhou a mente do proletariado. O proletariado, ele foi tão enganado que ele abraçou e tomou para si a doutrina do seu, como que é o nome do seu capataz, o cara que vai te guilhotinar, do seu mestre, do seu opressor, vamos usar essa palavra. Ele tomou a doutrina do seu opressor. Eles estão vivendo, eu vejo negros, o cara criticando até isso, né? Olha o preconceito. Eu vejo negros andando de Cadillac. Eu vejo o pobre agora com relógios de marca, roupas de marca, vivendo uma vida boa. Isso não é bom? E eles criticando, eles se contaminaram com a podridão dos ossos de seus capatazes. Não consegue admitir o benefício. A gente vê essa hipocrisia. Talvez você saiba quem eu estou falando, não vou citar nome, mas essa ministração ela é mais aguda, não tem jeito, que eu tenho que me expor muito. Né, que a gente nunca cita nome, nunca tenta não citar nada, né? Na hora vai pregar sobre uma palavra mais dentro ali, né, mais inspirativa do escrito bíblico, a gente tenta ser todo certinho, mas não tem como, que eu estou falando de socialismo, comunismo e política, não tem como, dentro da Bíblia. Certa pessoa, pelo menos eu não vou citar o nome, né, é uma grande empresária, riquíssima aqui no Brasil, ela é da Argentina. Um país que foi destruído pelo socialismo. Pesquise para você ver
milhões de empresários fugiram de lá, trazendo maquinário, deixando fazenda e lavoura inteira para colher, tiveram que fugir com os maquinários, fugindo de lá. Políticas públicas que de noite, de madrugada, eles aprovaram leis para pegar o dinheiro dos ricos. É absurdo o socialismo que está lá. Fugiram para cá e estão prosperando e muito felizes, e apregoando: Brasil, acorde, olha o que aconteceu com a Argentina, está aqui do lado. Brasil, acorde, olha o que o socialismo faz, Brasil, acorde. Mas tem uma pessoa que não. Tem uma pessoa que está aqui prosperando, vários comércios da área comercial dela prosperando e falando super mal do regime político libertário, do regime político de direita, do regime político democrático, apesar de que essa palavra já era, está no lixo, né? Existe a democracia alexandrina, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma democracia que inclui: se você não concorda, você prende a pessoa, não precisa dar satisfação. Então a gente não sabe mais o que é democracia. Essa palavra, infelizmente, deteriorou. Então vamos usar republicano, que na verdade é muito melhor. Os próprios filósofos antigos, Platão, falava que democracia é algo ruim. Não vou entrar nisso. Mas, então essa mulher, ela critica um republicano. Ela critica uma política libertária, republicana, de direita. E ela é a favor do comunismo. As pessoas caíram nela na internet, coitada. Eu não falo nada, eu não vou para a cultura do ódio. Meu dedo coça, eu admito, eu sou humano, meu dedo coça, eu não falo nada, não comento nada. Eu vejo as abominações, eu não comento. Eu nunca fiz um comentário, cheguei a escrever, umas 3 vezes eu escrevi. Um tantão, eu apaguei tudo. Não vou pregar a palavra, eu vou orar e eu vou ensinar. Eu ensino isso que eu estou ensinando para vocês, eu ensino para os meus liderados, que eu sou líder da área de ensino lá da igreja onde eu congrego. Então eu ensino para eles, eu incentivo muito eles nessa área e estou ensinando para vocês. Fiz poucas pregações sobre a área da política até agora. Eu tenho mais 4 minutos, minha proposta era 1h30. É um ensino grande. Mas é isso, grande hipocrisia. Por que ela não vai para lá então? Não volta para a Argentina? Se ele é a favor do comunismo, socialismo, apoia grandemente a Cristina Kirchner, por que não vai para lá? Eles pegam todo o dinheiro dela e show de bola. Todos os médicos, todas as pessoas que defendem, né? Por que não vivem na prática? Dê o seu ao pobre. Você ganha 20, 30 mil, fica com 2, dá 28 para o governo. Não para o governo de hoje, que é um governo de direita, né, de Bolsonaro, mas dê para a esquerda, para a sua campanha política. Pronto, resolveu. Então, é isso que o socialismo faz. Ele pega o dinheiro e leva para o governo. Existe uma grande hipocrisia. E nós temos que nos posicionar, irmãos. Enfim, repito, as falhas do capitalismo não é porque o capitalismo é ruim. Existem falhas, porque o humano que usa o capitalismo é ruim. Não deveria ter essa ganância. Ganância é ruim. Deus falou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz. Sabe por que o comunista quer o poder todo? Dinheiro, poder. Sabe por que o capitalista às vezes erra? Porque não tem Deus, ele só pegou o capitalismo. Não adianta você pegar uma parte da Bíblia sem se proteger com a santificação. Cuidar dos pobres. Vários textos que eu trouxe não vai dar para entrar. Mas eu tenho diversos textos de você cuidar dos pobres. Era lei no Antigo Testamento, a cada 3 anos, você guardar a colheita do templo, e não dá para o templo, dá para os pobres. A Bíblia diz também, trabalhe com suas mãos para ter com quem dividir. Prosperidade, segundo Deus, é para sua família, para sua prosperidade, para sua propriedade privada inalienável, e para os pobres. E para a igreja, Malaquias 3:8. É para você, leia a Bíblia com atenção, é para você, seja próspero, feliz. É para o templo, seu dízimo, sua oferta. Malaquias 3:8. Leva o dízimo à casa do Senhor. Ofertas, Paulo ensina sobre ofertas na igreja, em Coríntios, Romanos, etc. E para o pobre, isso é largamente ensinado. Quando eles pegaram o apóstolo Paulo, pela primeira vez que ele se converteu, vocês lembram o que eles falaram para o apóstolo Paulo? Podia ter doutrinado ele, Pedro, os grandes apóstolos, não falaram nada. Aqui. Recomendaram, disse Paulo, que nos lembrássemos dos pobres. E me esforcei para fazê-lo. Gálatas 2:10. Quando encontrei Tiago, Cefas, João, colunas do Evangelho,
a fim de que fossem para os gentios para a circuncisão, somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres. Por que não ensinou aqui sobre trindade para o apóstolo Paulo? Por que não ensinou formas de evangelismo? Por que não falou para ele sobre a doutrina infralapsariana e supralapsariana com relação ao tempo que Deus salvou o homem e papapá, e calvinismo? Não, cuida dos pobres. A Bíblia é muito clara, ela quer a prosperidade, ela é a dona do capitalismo, ela que ensinou o capitalismo, mas com a prosperidade serve para você ser feliz, para você fomentar o reino de Deus na terra, dar o seu dízimo, a sua oferta e fomentar o reino de Deus e cuidar dos pobres. A ganância não é efeito colateral do capitalismo, é efeito colateral de Adão e Eva, da queda. A falta de cuidado com o planeta Terra, Deus é cuidadoso, Ele manda cuidar dos animais, eu trouxe textos para isso também, mas não dá tempo. A falta de cuidado dos animais, da terra, de tudo, é porque o homem é mau, não é o capitalismo. Deus manda o tempo todo cuidar da natureza, zelar por ela, dominar sobre a terra, é nossa função. Um pastor muito amado está fazendo um mestrado dele nessa área de cuidado com o planeta Terra. Um pastor. Né? Vou terminar aqui com D.A. Carlson. Ele diz o seguinte: a redução da pobreza em Israel era uma questão que não se limitava à mera filantropia pessoal, mas estava inserida na estrutura normativa da nação. Uou! Os agricultores tinham a responsabilidade de prover ao necessitado. Uau! Estes proprietários de terra podem não ter sido responsáveis pela situação de penúria dos pobres. Não foi culpa deles. Mas eram responsáveis diante de Deus por aliviarem a pobreza deles. Assim sendo, a posse de recursos é compreendida biblicamente como um dever para com Deus e para com os outros. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui, ó, já bateu o sinal. Perdão, desculpe. Então, irmãos, é isso. Trouxe uma palavra instrutiva para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês possam meditar nessas coisas. Eu falei aqui no começo que nós estamos em um tempo de jejum e oração. E no momento que eu estava orando, buscando o Senhor, foi claramente no meu coração essa batalha da igreja. Levantem-se para essa batalha. E a igreja tem se levantado. Todos os cristãos têm sido lindos. Pastores, grandes pastores, se posicionando. Com mais palavras do que eu, que me posicionei muito hoje, tenho me posicionado, mas eles estão sendo mais enfáticos do que eu. E glória a Deus, porque eles são vozes muito conhecidas no Brasil, conhecidas há muitos anos, grandes mestres, aos quais eu admiro, com os quais eu aprendo tanto e cresço, como Luciano Subirá e outros, que esqueci dos grandes líderes, maiores líderes de jovens do Brasil, um japonesinho, esqueci, enfim, estão se levantando junto com padres e pastores se unindo. Eu achei isso lindo quando eu vi padres e pastores um ao lado do outro. E os compêndios dos papas contra o socialismo, contra o comunismo. Olha os perigos do socialismo. Acorde igreja católica, acorde igreja evangélica. Coisa mais linda que está acontecendo. Abra os seus olhos, ministre as pessoas e vote em quem você quiser. Tome a postura que você quiser e seja influência para a honra e glória do Senhor. Aonde Deus te direcionar. Eu te dei o ensino, você faz a escolha. Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos direciona. Obrigado porque o Senhor é bom para nós. Obrigado porque a Tua palavra cuida de nós. A Tua doutrina bíblica ela está ali para nos prosperar, para nos abençoar e para que possamos abençoar os outros, os pobres e todos mais, Senhor. Coloca um coração, Pai, de doador no coração de cada um de nós, no meu, dos meus irmãos, que eles possam ser prósperos, ricos, Senhor, e possam, Pai, fomentar a igreja de Jesus, a igreja de Cristo e os pobres, Pai, em nome de Jesus, que possamos cumprir aquilo que o Senhor escreveu nas Escrituras, sobre como lidar com o dinheiro, o comércio, como o Senhor ensinou, que possamos nos levantar para essa batalha espiritual que está acontecendo. Levanta a igreja, Pai, em oração. Levanta a igreja, Pai, em jejum. Levanta a igreja, Pai, em atitudes, para que o Senhor venha nos levantar, Pai,
para fazer a diferença. Ô Senhor, em nome de Jesus, toma cada político, cada vereador, cada senador, governador, presidente, Pai, coloca homens de Deus que vão ter temor ao Senhor, Pai. Nos livra do comunismo, Pai, do socialismo, nos livra do que aconteceu nos países ao nosso redor. Nos livra do mal, nos livra, Pai, de perdermos a liberdade, de termos nossas casas invadidas e ter tudo nosso tomado, porque defendemos a palavra de Deus e a direita. Nos livra, Pai, desses que defendem uma tal democracia que não conhecemos, Pai. Livra o Brasil, livra essa nação, Pai, do mal. E levanta um povo forte que se posicione e que não tem medo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.